Enquanto as crianças estão saindo, vamos abrir nossas Bíblias em João 14. Irmãos, João, capítulo 14, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 15. Se você está prestando atenção, você sabe que eu pulei, né? Eu pulei aí do versículo 31 até o 38. Vou retomar essa temática do 31 ao 38 quando nós chegarmos lá no capítulo 15. E aí, para que não fique o mesmo tema lá na frente, quando chegarmos lá no capítulo 15, eu volto aqui, finalizando o versículo 31 até o 38. O texto que nós vamos ler hoje é Jesus consolando, confortando os seus discípulos diante da notícia de que ele vai estar indo para a cruz. Estamos estudando João, hoje chegamos nesse capítulo. Imagine a cena, Nós vimos na última semana, antes da semana passada, nós vimos que aqui Jesus já reuniu os seus discípulos, já não é mais toda a multidão com ele, agora está Jesus e aqueles com quem ele tem mais intimidade, seus discípulos, que caminham com ele, que confessaram ele como Senhor. Judas já está prestes a sair do meio também, vai ficar ali os 11. E Jesus está trazendo algumas palavras de conforto, de encorajamento e finalizando o seu ministério. Os comentaristas dizem que desse texto, do 13 até o finalzinho de João, quando acontece a crucificação e a ressurreição, a palavra amor, por exemplo, vai aparecer 45 vezes. Amor e os seus derivados, mostrando como o texto fica carregado aqui nesse finalzinho do Evangelho de João. Parece que quando Jesus começa a conversar com os seus discípulos e ele começa a dar as últimas instruções, como qualquer pessoa que está prestes a se despedir, Jesus começa a tratar de assuntos sérios, assuntos íntimos, e o clima emocional, de tensão, de ensino, de uma maneira mais enfática, ele começa a pesar. E aqui ele começa a pesar, mas quando sabe que está pesando, Jesus dá uma animada, que é o que ele vai fazer aqui agora. Animar os seus discípulos diante da notícia triste que eles estão para receber. Então diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E aí o texto, talvez um dos mais conhecidos do Evangelho de João. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Como eu falei, os discípulos estão prestes a provar uma das sensações mais desesperadoras do mundo. Eles andaram com Jesus durante 3 anos e um pouquinho, e agora eles estão ouvindo que Jesus vai para o Pai. Essa é a conversa que está começando aqui, né? Não somente isso. Versículos anteriores, ele já indicou quem seria o traidor. A partir do versículo 21, ele fala sobre isso. Versículo 26, ele diz, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Quando João pergunta, Senhor, quem é que vai trair? Jesus indica quem vai trair. Lá na frente, Pedro diz, Senhor, eu vou estar contigo até o fim. E Jesus diz, vai não, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E agora Jesus está dizendo, eu vou para junto do Pai. E os discípulos, Senhor, para onde o Senhor vai? E nós também vamos. Jesus disse, para onde eu vou, vocês não podem ir. Porém, mais tarde me seguirás. Quando ele fala com Pedro. Então o Senhor está dizendo para os discípulos, vocês vão passar por momentos difíceis. Daqui a pouco as coisas vão ficar difíceis, daqui a pouco vocês vão ver o Filho do Homem crucificado, daqui a pouco vocês vão ver a prisão chegando, daqui a pouco as coisas vão ficar naquele estado de desespero, provavelmente para vocês. E no momento que Jesus fala sobre essas coisas, Jesus se volta para os discípulos e diz como que eles vão lidar com as dificuldades, de que maneira eles deveriam lidar com o medo, com a angústia, com a sensação de que foram abandonados, como que eles deveriam lidar com a sensação de que tem um traidor no meio deles, como eles deveriam lidar com a situação de que Pedro, que era o cara que parecia ser o mais forte do grupo, estaria fugindo e negando o Senhor. Como vocês vão lidar quando as coisas ficarem muito difíceis? Era isso que Jesus estava tentando sinalizar para os discípulos. E, obviamente, as coisas também ficam muito difíceis para nós. E talvez não na mesma intensidade que ficou para os discípulos naquela semana, né, naquele finalzinho de semana antes da crucificação. Mas as coisas, muitas vezes nas nossas vidas, também ficam muito difíceis. E eu acho que a resposta que Jesus dá para os discípulos aqui, também é a resposta que Jesus dá para nós, quando a nossa vida fica muito difícil. E que parece que o Salvador não está mais. Que parece que aquele em que nós confiamos, aquele a quem nós entregamos a nossa vida, aquele que nós seguimos, parece que não está mais no nosso meio. Nós temos que lidar com a sensação de que ele está ausente. Como que nós lidamos quando as coisas não estão indo muito bem, quando o desespero bate na porta e quando o chão parece que vai desabar debaixo dos nossos pés? Jesus não deixa os discípulos sem esperança. E Jesus também não nos deixa sem esperança. Se tem uma coisa que a fé cristã nos ensina, que andar com Cristo nos ensina, é que nós não somos um povo sem esperança. Nós não somos. Nós não somos como aqueles que se desesperam desesperançosos, né? Desesperançosos. Nós não somos como aqueles que diante da vida, embora às vezes eu sei que nós somos assim, mas não deveríamos ser, que diante da sensação de que estamos sozinhos, caem em desespero. Nós sempre temos em quem esperar. Nós sempre temos em quem confiar. Nós sempre temos onde guardar o nosso coração. E onde Jesus ensinou os discípulos a guardarem os seus corações na hora da angústia, da dor e do temor. Jesus ensinou a guardar os seus corações na fé, na confiança em quem Ele é, em quem é o Pai e quais são as suas promessas. É nisso que Jesus ensina os seus discípulos a guardarem seus corações e permanecerem firmes no Senhor. O Wisby diz que Jesus aqui aponta 6 promessas pelas quais os discípulos não deveriam temer. E ele diz que essas 6 promessas são 6 promessas que deveriam valer para nós também não temermos diante da vida e da sensação de que as coisas vão ficar muito difíceis para nós. Ele diz que as promessas são: primeiro, vocês vão para o céu. Então, a razão para não temer o amanhã? Vocês vão para o céu. Vocês querem outra razão para não temer o amanhã? Vocês conhecem o Pai. Vocês têm o privilégio de orar. Vocês têm o Espírito Santo, que habita em vocês, está com vocês e caminhará com vocês, e ensinará vocês a guardar todas as coisas. Nenhum cristão, nenhum homem ou mulher que nasceu de novo, creu em Cristo Jesus, está distante dessa promessa de um Espírito Santo de Deus habitando com vocês. Vocês desfrutam do amor do Pai e vocês têm a sua dádiva de paz. A paz de Deus, que excede, Paulo diz, né?
todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No capítulo 14, e eu concordo com o Isbe, ele diz que temos pelo menos essas 6 grandes promessas. E que essas 6 grandes promessas que tem no capítulo 14 deveria fazer com que não só os discípulos, na semana da crucificação, mas nós, diante das nossas noites sombrias e escuras, também tivéssemos lugar para guardar o nosso coração. Temos um céu para irmos. Alguém diz assim, pastor, o caso é de vida ou morte. Acho que o senhor não entendeu. Né? No aconselhamento, ele bate na mesa. Pastor, o senhor não está entendendo. Estamos falando de vida ou morte. Não tem como ter consolo diante da morte. Aí Jesus diz, eu vou para o Pai. E quando eu for, eu vou preparar lugar para que onde eu for, vocês estejam. Porque na casa do Pai há muitas moradas. E eu vou levar vocês para mim mesmo. E a morte, que não tinha mais solução, Jesus nos apresenta um consolo diante dela. Eu lhes apresento morada no céu. Qual o problema? A morte? Tem céu. Tem céu. Nosso último inimigo foi tragado pela vitória na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo. Então, antes de botar as mãos na cabeça, se desesperar e imaginar que o mundo desabou, lembra do Senhor. Lembra das suas promessas. Lembra de quem Ele é. Encontra descanso e paz nas suas promessas, naquilo que Ele nos fala. Jesus olha para os discípulos e de maneira firme, amorosa, diz, não se turbe o vosso coração. A Larissa fica com raiva quando ela diz que está preocupada. Eu digo assim, qual a solução? Não se preocupe. Não resolve nada. Jesus que me ensinou a fazer assim. Não se turbe o vosso coração. Só que Jesus deu uma dica mais do que eu, né? Jesus disse, por que não se turbar? Por que o nosso coração não deve estar agitado? Lemos agora há pouco, por que não viver ansioso de coisa alguma? Por que não se desesperar? E ele diz, no lugar de se perturbar, no lugar de enlouquecer, no lugar de vocês ficarem agitados, no lugar de vocês entrarem no completo desespero e no caos, creiam em Deus. Creiam em Deus. E de novo, o homem moderno, quando alguém diz assim, estou em desespero, o que é que eu faço? Aí a mãe crente diz, meu filho, creia em Deus. E nós olhamos para uma verdade como essa e imaginamos que isso é uma grande besteira. Sim, mãe, mas e aí, o que é que eu faço? Creia em Deus. Ok, mas não resolveu nenhum problema. Não resolveu porque você não creu em Deus. Porque ouvir sobre crer em Deus e não crer em Deus é mesmo que nada. A questão não é se nós ouvimos sobre Deus e se nós sabemos sobre Deus. A questão é o quanto do nosso coração está lançado nas mãos de Deus. É o quanto nós somos capazes de lançar o nosso futuro e a nossa confiança nas mãos de um Deus que pode cuidar de nós. São nessas coisas que o nosso coração deveria estar firmado. Resposta de Jesus para o medo era no passado e continua sendo hoje. Creiam. Em breve o mundo de vocês vai desabar. Mas não entrem em desespero. Creiam. Eu não sou de contar meus problemas para ninguém, mas um dia desse minha mãe me viu meio encabulado, meio triste. Ela disse, meu filho, e como é que tá, não sei o quê? E eu dei uma resposta meio rebelde, né? Esse celular serve para nada. Aí a resposta da minha mãe foi essa, meu filho, você não crê em Deus, não? Todo domingo, macho, está na igreja pregando sobre Deus. E você não crê em Deus, não? E eu acho que é a resposta correta. As nossas angústias, elas são, melhor dizendo, a agitação do nosso coração é inversamente proporcional à nossa fé em Deus.
Quanto mais nós cremos em Deus, mais o nosso coração descansa. Quanto menos nós cremos em Deus, mais nós nos abalamos por qualquer coisa. Por isso, quando a gente vai para a casa de um crente, muito crente, que está à beira da morte, tem um dos nossos pastores está passando por um câncer, provavelmente um câncer terminal, metástase. E aí o pastor João foi visitá-lo essa semana. E o pastor João foi para consolar. E o pastor João saiu de lá consolado. Porque é um homem diante da morte, olha para a morte e sorri diante da morte, porque ele sabe o que tem depois da morte. E isso faz o seu coração se acalmar diante do câncer. Essa semana o Mazinho me contou a experiência dele visitando o pastor Nilson. Também faleceu de câncer. Na época que o Mazinho visitou, acho que ele já estava sem a perna, tiraram a perna e tal. E o Mazinho disse que foi consolar e saiu de lá confrontado e consolado. Porque é assim que um crente lida com seus problemas. Ele olha para os seus problemas e ele consegue ver alguma coisa que tem depois dos seus problemas. Isso faz o seu coração se acalmar. Ele não entra em desespero. Resposta para o medo, que é natural, certo? Sentir medo é natural. Estou querendo dizer que vocês têm que ser super crentes que não sentem medo. Jesus olha para os seus discípulos e fala, não se turbe o vosso coração, porque Jesus conhece o seu eleitorado. Jesus sabe quem são os seus discípulos do jeito que ele nos conhece. E sabe que nós somos fracos, e sabe que nós somos temerosos, e sabe que nós somos pó. E que diante da morte, do câncer, da dificuldade financeira, ou diante da violência desse mundo, ou diante de uma barata, nós tememos. E somos fracos. E olhamos para a vida, às vezes, com muito medo. E ele nos dá a resposta para o nosso medo. Creiam. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Não é uma fé do tipo pensamento positivo. Acredite que tudo vai dar certo. Acredite, pense positivo e as coisas vão acontecer. Não é isso que Jesus está ensinando os seus discípulos. Jesus foi realista com eles. Um de vocês vai trair, o outro vai negar, todo mundo vai se espalhar, eu vou para a cruz. É realista. A vida é essa. São esses os nossos dilemas que nós vamos enfrentar amanhã. Não é pensa positivo e vai desaparecer o problema. Quando você abrir o olho, ele vai estar lá do mesmo jeito. Jesus olha para os seus discípulos e diz, creia que o problema vai embora, que a solução vai aparecer, que a cura vai vir, que o dinheiro vai aparecer na carteira de um modo miraculoso. Pode ser que essas coisas aconteçam. Mas não é nisso que Jesus ensina seus discípulos a colocarem a fé. Jesus ensina os seus discípulos a colocarem a fé nele e no Pai. Creiam em Deus. Creiam em mim. E é assim que vocês vão lutar contra as dificuldades dos corações de vocês. Quando vocês olharem ao redor e a alma se perturbar, creiam em Deus. Porque se vocês crerem que as coisas vão melhorar e as coisas não melhorarem, vocês vão se desesperar novamente amanhã. Se vocês crerem que a cura vai vir e a cura não vier, o coração de vocês vai entrar novamente em desespero. Não creia nas coisas boas que podem acontecer amanhã. Essa é a diferença do cristão para o coach moderno. Coach moderno é, as coisas boas vão acontecer, espere, sempre tem um melhor para amanhã. Confie que amanhã tudo vai dar certo. Cristo diz, creiam em mim. E o amanhã? Creiam em mim. Você não sabe do que vai acontecer amanhã. E você não precisa saber do que vai acontecer amanhã. Você precisa confiar em mim. Foi mal. É em mim que vocês precisam confiar. Na minha palavra. Em quem eu sou. Nas minhas promessas. Guardem o coração nessas coisas. O remédio, portanto, não é o controle do amanhã. O remédio não é as soluções que você pensou para amanhã. O remédio é a fé na pessoa certa. Creiam em Deus. Creiam também em mim.
Creiam em quem Deus é, creiam no que Deus promete. Quais são as promessas? Eu falei que o Isbi citou 6, eu vou focar em 3 hoje. A primeira delas é, creiam que há um céu. Quando você olhar para o futuro, quando as dores aparecerem, quando as coisas ficarem fora de controle, quando o médico vier com a cara triste, quando mandarem você para a sala do psicólogo para conversar com ele, com a assistente social, ore para o céu. Creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Interessante que Jesus usa essa expressão logo depois de falar sobre medo. Eu sei, galera, vamos botar a cabeça no lugar e pensar que isso que está causando medo a vocês não é o fim último das coisas. Não é o propósito último das nossas vidas. Tem uma coisa superior a tudo isso. Como é que eu sei que é superior a tudo isso? Hebreus capítulo 11. Abram comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus é uma cartinha antes de Tiago, quase no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 16. O autor de Hebreus, quando vai falar dos heróis da fé, e ele está citando como que os heróis da fé venceram suas lutas e dificuldades, tribulações, provações, angústia, isso tudo, né? Quando ele chega no capítulo 16, ou no capítulo 11, no verso 16, ele diz sobre eles, né? Agora, os heróis que eu citei aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso não se envergonha deles, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Os heróis da fé viram, e o versículo 13 diz que eles morreram na fé, sem ter obtido promessas. E morreram na fé sem ter obtido promessas, vendo as promessas de longe, sem entrar nelas. Provavelmente ele está lembrando de Moisés, né? Vocês já sentiram a mesma tristeza que eu lendo o Êxodo? Deuteronômio, né? Quando Moisés vai... Uma história, eu acho uma história... Eu não teria escrito assim, mas Deus é mais sabido do que eu. Moisés vai, passa os 40 anos lá no deserto, tendo que lidar com aquele povo e tal, e tal, e tal, e tal. Quando chega o dia de entrar na Terra Prometida, Deus diz, não vai. Você não vai. Lembra? Lembra daquele dia que você bateu na rocha, tal, e tal, e tal, e tal? Primeira vez que eu li isso, eu botei a mão na cabeça, eu disse, não acredito, não. Estava na empolgação de ver o Moisés entrar na Terra Prometida. Aí Deus diz, não vai entrar. Hebreus acalmou meu coração. Hebreus 13 acabou meu coração quando diz assim, eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. E nos 16 diz, eles aspiravam uma pátria superior. O céu era maior do que Canaã. A eternidade era maior do que Abraão ver sua multidão de filhos. A glória de Deus era maior do que qualquer promessa que esses homens esperaram. E esses homens entenderam tanto isso, que morreram sem ver suas promessas, e Deus não se envergonhou deles, de serem chamados de seu Deus e ele de seu povo. Quando nós entendemos isso, a gente bota a cabeça no travesseiro e descansa, sabendo que se os nossos planos, projetos, as promessas que nos fizeram de que nós vamos conquistar coisas aqui, se elas não acontecerem, o céu é uma promessa maior do que todas elas. É nisso que está o nosso coração. Isso, longe de ser um discurso de derrotado, é um discurso de alguém que entendeu o que é a vida. Que a vida não é isso aqui, o que nós agarramos e as coisas que nós amamos, que temos tanto medo de perder. Meu Deus, foram 72 parcelas para pagar esse carro, e agora? O ladrão veio e levou. E nós entramos em desespero. Porque nosso coração está aqui. Deus nos chama a olhar para uma promessa maior. Deus nos chama a olhar para uma promessa maior do que saúde. Deus nos chama para olhar para uma promessa maior do que cura. Deus nos chama para olhar para uma promessa maior do que prosperidade financeira. Deus nos chama para olhar para uma promessa maior do que o maior sonho que você já teve na vida. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que o Senhor preparou para aqueles
que o amam. São essas as promessas que nós aguardamos. Não se turbe o vosso coração, porque eu vou, e a casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Olhem para o céu. O céu não é um lugar imaginário, o céu é um lugar real, onde o Senhor habita, onde o seu Filho reina e onde nós habitaremos. Há uma falha na teologia moderna que é que nós amamos tanto esse mundo que nós paramos de pregar sobre o céu. Nós paramos de pregar sobre a eternidade. Nós paramos de levar o olho da igreja para a glória. Nós amamos tanto aqui, a vida aqui, ensinamos sobre ação social, ensinamos sobre mudança de vida, ensinamos como que a igreja pode impactar essa geração, e vamos falando sobre o reino daqui, conquistar aqui, e esquecemos que o nosso reino não é aqui, e que a nossa pátria não é aqui, e que a nossa esperança não está aqui, e que não é aqui que está o nosso coração. 2 Pedro 2 vai dizer que o céu é esse reino. 1 Pedro 1,14 diz que o céu é a nossa herança. E Hebreus 11,16 diz que o céu é a nossa pátria. João 14,2 diz que o céu é o nosso lar. A casa da minha sogra é maravilhosa, eu estou lá há 4 meses. Não é o meu lar. Não tem nada como a nossa casa. Não tem nada como o nosso lugar. Não tem nada como você chegar na sua casa. É minha casa. É aqui que eu me sinto bem. Eu posso ir para a melhor mansão de uma casa do meu sogro, é melhor que a minha, ele é mais rico, vocês sabem. Mas a minha casa pobrezinha é a minha casa. É o meu lar. É bonito que Jesus usa essa expressão, né? Eu vou preparar-vos lugar. A casa de Deus é o nosso lar, será o nosso lar. É por isso que, tem um louvor que diz que por mais que as glórias daqui, elas sejam boas e belas, elas não preenchem o nosso coração, porque o nosso coração sente saudade do nosso lar. Nosso lar é a eternidade. É lar. Nós sempre somos inadequados nessa terra. Somos estranhos a essa terra. Deveríamos ser. Segundo, há um lugar. John MacArthur diz que nenhum que creu em Cristo ficará de fora. Há muitas moradas. Há muitas moradas. Aqui não é só extensão, ou aqui não é só a grandeza das mansões que nós imaginamos, né, na eternidade. Aqui há lugar para todo aquele que crê no Senhor Jesus. E se alguém não crê no Senhor Jesus, creia, porque há lugar. Há muitas moradas. Se alguém não tem certeza da salvação, creia em Cristo e tenha certeza e convicção de que Cristo foi preparar lugar para todo aquele que nele crê. E descanse o seu coração e a sua alma nisso. Há muitas moradas nos céus. Cabe todo aquele que crê no Senhor. Terceiro, o céu é um lembrete de que nós não somos daqui. Queridos, eu acho que algumas vezes Deus nos dá tribulações para que nós lembremos disso. Certo? Eu acho que o Senhor, algumas vezes, chacoalha um pouquinho a nossa vida para que nós percebamos que isso aqui não é tudo. Vou falar do Mazinho de novo, para entenderem, certo? Eu acho que o Mazinho deveria dizer assim, tá na hora de voltar para casa. Tá com 4 meses você tá aqui. Já tá fedendo, já tá me incomodando. Vocês não moram aqui. Aqui não é a casa de vocês. Tá dando prejuízo. Eu acho que Deus às vezes faz isso com a gente. Para nos lembrar que nós não pertencemos a esse mundo. De que por melhor que seja a sua casa, ela não preenche o seu coração. Por mais novo que seja o seu carro, ele não preenche a sua alma. E que por melhor que seja a sua saúde, você envelhece e um dia você vai partir. E que você precisa lidar com essa realidade. De que você não pertence a esse mundo. Que o Senhor lhe chacoalhe
Até que você entenda que nós não temos morada permanente nesse lugar. Buscai o reino dos céus. É lá que está o nosso tesouro. É lá que estão as nossas promessas. É lá que está o nosso Salvador. É lá que nós devemos manter o nosso olho. Para lá que nós devemos estar olhando. Você quer ver o que é isso? Apocalipse 21. Apocalipse 21. A gente tem uma mania feia de ler esses textos só em velório. E esse texto tem que ser lido no momento da nossa maior felicidade. Certo? Se você estiver alegre, comemorando que o seu filho passou num concurso melhor do mundo. Aí você vai abrir a Bíblia para ele e dizer: meu filho, parabéns, porque você passou no melhor concurso do mundo. Mas deixa eu lhe mostrar um lugar que é melhor do que você trabalhar no Senado. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Versículo 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É isso aqui. Isso aqui é melhor. O surfista ficou triste uma vez, quem era o Ítalo. Quando ele ouviu a história de que lá não haveria mar, ele não acredita. Esse cara, tu vai surfar na nuvem. É esse o teu problema de ir pro céu, porque não tem mar? Vai ter nuvem, você vai surfar na nuvem, né? Alguma coisa assim. Vai ter alguma coisa muito melhor do que o mar. Não haverá dor, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá tristeza, não haverá preocupação com amanhã, não haverá medo, porque as primeiras coisas se passaram. É lá que deve estar o nosso coração. Creia nessas coisas. Descanse o seu coração nessas coisas. Nossa esperança não é só escapar da tribulação, nem da morte. Nossa esperança é estar com Cristo. Nossa esperança, como diz o louvor, é a sua vinda. Essa é a nossa esperança. Leandro, como que eu acesso isso? Jesus disse. João 13, né? 14, nós estamos lendo, né? Eu vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé disse: Senhor, mas nós não sabemos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como que nós acessamos todas essas promessas do Senhor? Como que nós acessamos as promessas para ficar firme com o coração tranquilo? Como que nós acessamos as promessas do céu, a promessa do Espírito Santo, a promessa de vida eterna, a promessa de um Deus presente? Eu sou o caminho. Você quer ir para o céu? Eu sou o caminho. Ele não aponta, lá está o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sei que em épocas de pluralismo religioso, soa feio você dizer que só o seu Deus é o Deus verdadeiro, porque só o seu Cristo é o caminho. Mas se nós não dissermos, nós estamos negando o nosso Cristo. Então o cristão vai sempre ter esse dilema, se ele quiser agradar todo mundo. De um lado ele vai ter que dizer para as pessoas que sim, os outros caminhos também levam a Deus. E se ele fizer isso, ele vai negar o seu Jesus, que diz: eu sou o caminho. Ou ele vai ter que dizer: não, Jesus é o caminho e só ele é o caminho. E ele vai ter que negar todas as outras possibilidades. Onde é que nós ficamos nisso? Jesus é o caminho. E com isso, todas as outras portas se fecham. Todas as outras estradas não levam para Deus. Cristo é o caminho que nos leva ao Pai.
Cristo é o caminho por meio do qual nós acessamos as promessas de Deus. Cristo é o caminho por meio do qual nós vamos para a eternidade. Cristo é o caminho da salvação. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O J. Carson diz que quando Cristo diz eu sou o caminho, Cristo está dizendo eu sou o acesso ao Pai. Quando ele diz eu sou a verdade, ele está dizendo eu revelo quem é o Pai. Não se pode conhecer a Deus se não for por meio de Cristo. Não se pode ir a Deus se não for por meio de Cristo. E eu sou a vida eterna, ele está dizendo Cristo é a fonte da vida. As promessas que eu disse, que você não precisa temer a morte. Você não precisa temer se você já conheceu a vida. Se você não conheceu este que é o caminho, a verdade e a vida, as promessas não se aplicam a você. Se você não entrou por esse caminho, você está indo para um caminho de perdição. Só ele é o caminho que leva a Deus. É só nele que a nossa fé deve estar depositada. No começo ele disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus. As pessoas dizem, o importante é ter fé. Não importa o que seja, o importante é que você tenha fé. Porque se você tiver fé, a fé é um recurso psicológico. E quando você acessa esse recurso psicológico, já tem estudos neurológicos que mostram que quando você dobra os seus joelhos e você acredita em alguma coisa, essa coisa vai mexer na sua cabeça e você vai sentir paz, você vai ser uma pessoa mais iluminada. Não importa qual seja o caminho. Portanto, que você creia em alguma coisa. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso pode ser bom como recurso psicológico. Mas, de novo, o alvo da nossa vida não é só endoidar. É bom que não enlouqueçamos. Mas não é esse o grande alvo da nossa vida. O grande alvo da nossa vida é ir para a eternidade. É viver eternamente. É desfrutarmos da vida eterna com Deus. E isso só se pode por meio de Jesus Cristo. A fé que você tem em outras coisas, em outras pessoas, em outros recursos, essa fé pode trazer alívio psicológico para você, mas ela não traz vida eterna. Ela não te leva para Deus. Ela te leva para a projeção que você fez do que é Deus. Mas o Deus verdadeiro só se acessa por meio de Jesus Cristo. E essas verdades são excludentes. Se os outros caminhos levam a Deus, Cristo é mentiroso. Se Cristo é mentiroso, ele não é um dos caminhos que levam a Deus. Se Cristo é verdadeiro, aquilo que ele fala é verdadeiro. Então só ele é o caminho que nos leva a Deus. Isso é uma coisa importante de ser guardada no nosso coração. Isso tem a ver com o destino da nossa alma. Para onde a nossa vida está caminhando. Qual é o final da estrada que nós estamos seguindo. Quando chegar lá no fim, onde é que vai dar isso? Isso aqui que nós estamos fazendo. Vai dar em quê? Só recurso psicológico? Só para a gente fazer amizade? Tem maneiras melhores de fazermos amizade. É um grupo social? Tem outros. Tem a maçonaria, tem o Leão, né? Lá, os Lion Clubs, né? Rotary. Tem outras coisas que dá para fazer. Mas nosso objetivo não é só comunhão e ter amizade. É ir para o céu. Como é que vai para o céu? Creiam em Deus. Creiam também em mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Filipe escuta a conversa e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz, há tanto tempo eu estou convosco e você não me tem conhecido? E essa é a segunda promessa que o Senhor faz. A primeira é a eternidade. A segunda é, vocês conhecem o Pai. Ele esteve com vocês, eu estive com vocês, eu revelei quem era Ele. Vocês conhecem o Pai. Confiem nessa promessa. Voltando para a história do amanhã, como é que a gente lida com o amanhã? Lembra que vocês têm Pai. É uma boa verdade para lembrar. Uma boa verdade para lembrar. O que é que vai acontecer com o meu amanhã? Não sei, mas eu tenho um Pai. Não sou um filho
sem ninguém por mim. Eu tenho alguém por mim. Eu tenho alguém que está comigo. Eu tenho comunhão com alguém. Eu conheço, não só conhecer de ouvir falar, não só conhecer como alguém que tem alguma coisa sobre quem é Deus. Eu me relaciono com Ele. Eu o conheço. Eu criei nele. E eu o conheci. Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Não digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Há uma razão para não temermos o amanhã. Nós temos um Pai e o conhecemos e nos relacionamos com Ele. Terceira e última. Não se preocupem com amanhã, porque vocês podem orar. E de novo, às vezes nós tratamos isso com muita orar. Como nós somos incrédulos. Irmão, vamos orar? Nós tratamos isso como se fosse nada. Estamos passando por dificuldades. Vamos orar. Eu sei que Jesus e João nos ensina que algumas dificuldades, ele ensina o povo de Deus a agir e não só orar, né? Se o irmão vier com necessidade para você, o que é que João diz? Diga, ó, vai em paz, eu estou orando por você. João diz, não, senhor. Você vai lá e faz o que é necessário para socorrer o necessitado. Mas nós, diante das nossas dificuldades, nós esquecemos desse glorioso recurso que nós temos. Esse recurso que, uma vez usado, fez com que o sol parasse. Na maneira como o texto nos relata. Esse recurso fez com que um menino vencesse um gigante. Esse recurso foi usado pelo Senhor Jesus na cruz, no Getsêmane, nas suas angústias. Obrigado, mais meia hora de pregação. Nós temos um recurso maravilhoso. Nós temos um recurso que nós podemos acessar ao Criador do Universo. Contei para vocês uma vez que eu passei num certo concurso e o grupo, né, de comissão do concurso estava lá. Qual era o nosso grande objetivo da comissão? Chegarmos no governador. Era o alvo da comissão. E nós chegamos no governador. E para chegar no governador foi uma luta, mas nós chegamos no governador. E nós temos acesso ao Criador do Universo. Dentro do nosso quarto, com o nosso joelho dobrado, aquele que a Bíblia diz que tem um coração dos reis em suas mãos. Aquele que controla cada átomo da nossa existência. Aquele que sabe as estrelas pelo nome. Aquele que pode curar as nossas dores. Nós temos acesso a esse Deus por meio da oração. Nós simplesmente tratamos isso como se isso fosse uma besteira. Filipenses, capítulo 4. Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Eu acho que nós somos muito ansiosos às vezes porque nós oramos muito pouco. Certo? Estou dizendo que... Vocês me conhecem. Estou dizendo que as ansiedades que nós temos, todas elas são falta de oração. Mas eu acho que muitas delas são. Eu acho que muito do nosso desespero diante da vida é porque nós não cremos suficientemente em Deus para entregar a Ele as nossas angústias e dizer, Senhor, está aqui, ó. É esse bagaço que está na minha vida, eu não sei o que fazer e eu peço que o Senhor venha ao meu encontro.
Primeiro, porque nós achamos que não funciona. Primeira razão do porquê nós não oramos. Porque nós, no fundo, a gente sabe é que se não fosse o Mazinho cedendo a casa, eu estava na rua. No fundo do nosso coração é isso. E ao invés de orar, a gente pensa logo no Mazinho. No fundo, a gente sabe que se o médico não for bom, nada vai acontecer. No fundo, a gente tem no nosso coração que a nossa vida só vai dar certo se o próximo governante desse país for um santo homem bom, justo e piedoso. E se ele não for, nós ficamos agitados com o nosso futuro. No fim das contas, nós imaginamos que o problema é porque nós ganhamos pouco. É por isso que o nosso coração está agitado. Ou que o nosso coração está agitado porque teve uma pandemia há 5 anos, e o povo está dizendo que vai ter pandemia no futuro, e a guerra mundial está prestes a estourar. E nós estamos agitados porque se nós não encontrarmos uma solução por nós mesmos, a vida não vai para frente. E Jesus está dizendo, orem. Não se turbe o vosso coração. Tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso farei. Por que vocês estão agitados? Se vocês podem orar ao Pai. Caberia para qualquer um de nós o que Jesus disse para os seus discípulos. Homens de pequena fé. Algumas horas depois, Jesus vai orar. Chama os seus discípulos para orar com ele. Todos eles dormem. E Jesus olha para ele, vocês não conseguem orar? Uma horinha comigo. Por que Jesus, o Criador do universo, está orando antes de ser traído por Judas, preso, chicoteado e morto? Jesus ora ao Pai e nós não oramos. Por que nós não oramos? Por que nós não oramos e acreditamos que Deus pode fazer alguma coisa? Porque o nosso problema é a nossa incredulidade. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós pela nossa falta de oração. O autor bíblico diz, eles eram homens como nós. Eram homens como nós. E homens como nós fecharam boca de leões. Homens como nós passaram pelo fogo. Homens como nós, pecadores, fracos, como nós, por meio da sua fé, fizeram coisas extraordinárias. Hebreus capítulo 11, 30. Pela fé, ruíram muralhas de Jericó, depois de rodeá-las por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu a paz com os espias. O que direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Os que conhecem a Bíblia lembram de cada uma dessas histórias. De Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, apavorados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens do quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização das promessas, por haver Deus provido coisa superior,
a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Creia. Creia em Deus. Creia em mim. O povo que crê faz essas coisas. O povo que crê vence o fogo, escapa do fio da espada, tira da fraqueza força, se fazem poderosos em guerra. O povo que crê vence gigantes. O povo que crê sabe para onde vai. Nós somos perdidos na vida porque nós não cremos. Não sabemos de onde viemos, não sabemos o que é que a gente está fazendo aqui e não sabemos para onde vamos. Não sabíamos. Hoje nós sabemos. Nós sabemos qual é o caminho. Nós sabemos o que é a verdade, quem é a verdade. E nós temos a vida. Vocês têm o privilégio de orar. Vocês têm o privilégio de dobrar o joelho diante da angústia e clamar ao Deus que cura cicatrizes, que abre mar, que ressuscita mortos, que dá vida eterna, e suplicar a Ele em oração, crendo. Porque não pense que o homem que não crê receberá do Senhor alguma coisa. Tiago fala isso. Peça e peça com fé. No nome de Jesus. Em consonância com a sua vontade, confiando nas suas promessas. E descanse o seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome do Senhor Jesus, que tua vontade seja feita nos céus e na terra, que o Senhor nos sustente